Ansiedade na jornada como imigrante. Você também se sente assim, ansioso nessa trajetória de imigração? Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Lúcia. Eu cheguei aqui no Canadá como estudante internacional no ano de 2021. Eu apliquei para residência permanente e eu estou esperando por ela até hoje. Pois é, recentemente eu acabei inclusive recebendo uma mensagem, essa mensagem aqui, lá no nosso Instagram, pedindo para eu compartilhar um pouco desse sentimento de ansiedade no processo de imigração, nessa jornada como imigrante aqui no Canadá. Esse assunto é um tema recorrente, inclusive, lá no nosso Instagram. Se você ainda não nos segue, vou deixar o nosso perfil aqui embaixo. Quando essa mensagem surgiu lá no perfil, eu acabei até criando um destaque chamado Sem Dó. Esse destaque tá lá no nosso perfil e eu falei nesse destaque sobre 5 regras que eu acabei criando na minha vida para eu conseguir lidar com essas situações adversas que não foram poucas nessa jornada como imigrante. Então, nessa trajetória eu aprendi muito e hoje eu consigo enxergar com mais clareza todas essas questões, principalmente os sentimentos que estiveram envolvidos em cada uma dessas decisões, cada uma dessas situações que eu acabei vivendo aqui no Canadá. E no início de 2022 eu até fiz um vídeo lá na nossa área de membros contando um pouco das situações que eu vivi aqui no Canadá, um pouco mais da minha vida privada, que isso obviamente acaba refletindo, né, em vários aspectos da nossa vida. Então o nome desse vídeo é Vale a Pena Morar no Canadá. Esse vídeo está na nossa área de membros, que é uma área exclusiva aqui no nosso canal. Se você deseja assistir esse vídeo, você consegue se tornar membro clicando no botão aqui embaixo, seja membro. Não tem apenas esse vídeo, tem mais de 30 vídeos sobre vários conteúdos e inclusive tem também um encontro mensal de networking, onde a gente acaba discutindo, né, vários pontos, inclusive esse ponto ansiedade, frustração, angústia no Plano Canadá é um ponto de discussão frequente nesses nossos encontros mensais. E se você quiser participar de um desses nossos encontros, você é mais do que bem-vindo, basta você clicar no botão Seja Membro e participar do nosso próximo encontro. E sempre quando a gente fala sobre ansiedade, a gente tem que analisar por que nós estamos nos sentindo dessa forma, por que esse sentimento acaba sendo aflorado na nossa vida. Então eu acabei analisando vários aspectos da minha vida para eu tentar entender por que eu estava me sentindo daquela forma. Então eu cheguei em 3 situações comuns que acabavam me deixando realmente frustrada, angustiada, ansiosa, e eu tentei aprender com todos esses momentos e é isso que a gente vai conversar hoje. Então a base das minhas 5 regras para eu realmente começar a lidar com a minha ansiedade, elas estão envolvidas com esses 3 pontos. E o primeiro ponto é ambiente e pessoas. É extremamente subestimado o quanto que o ambiente onde nós vivemos e as pessoas com quem nós convivemos, o quanto que isso afeta o nosso estado emocional. Como assim, Lúcia? Se você vive num ambiente desorganizado, com pessoas que sempre acabam te estressando, como você acha que você se sente? Uma pessoa calma, serena, extremamente produtiva? Ou o ambiente e essas pessoas com quem você convive também vão refletir na sua vida? Você quer um exemplo disso? Você já contou para sua família que você pretende migrar para o Canadá? Como que foi a reação deles? Geralmente, pelo menos das mensagens que eu recebo, as pessoas, a primeira reação das pessoas: nossa, lá, mas é muito frio. Nossa, mas por que tão longe? Você tá abandonando a sua família, é isso mesmo? Com que dinheiro que você pretende morar no Canadá? Você vai lavar prato no Canadá? É isso mesmo que você vai fazer? Você prefere lavar prato lá do que continuar com a sua carreira aqui no Brasil? Quantas pessoas que recebem esse tipo de respostas cada vez que eles tentam falar do plano de imigração, seja para a família ou então para os amigos próximos. Então isso é muito mais comum do que você imagina. E às vezes a gente tenta achar que isso é algo que acontece só com a gente, mas não. Inclusive eu vou até pedir para você, escreve aqui nos comentários como que foi a reação da sua família quando você falou que pretendia imigrar para o Canadá. É óbvio que há também pessoas que recebem apoio. Contudo, vem o outro lado, a pressão desse apoio. A pessoa até te apoia, contudo, toda hora que ela te vê, ela acaba perguntando: e aí, quando é que você vai imigrar? E aí, o seu visto já foi aprovado? E aí, a sua residência permanente já foi aprovada? Então, todo esse ambiente de pressão acaba também colaborando com a sua ansiedade. É inevitável. Quanto mais pressionado você tiver, mais angustiado você vai se sentir por aquela situação. Porque muitas vezes as coisas estão fora do seu controle. Não há o que você possa fazer para aquela situação se resolver. Mas a pressão aqui externa, ela não vai
parar. Por quê? Porque você deu liberdade para isso acontecer. Geralmente, quando você acaba falando para sua família, você quer o retorno, né? Seja ele positivo ou negativo. Você quer saber o que a sua família acha daquele seu plano. Então, por mais que ele seja negativo ou positivo, muitas vezes ele só traz um ambiente de pressão, prejudicando ainda mais o seu estado emocional. E o segundo ponto é a comparação. Inúmeras pessoas acabam se comparando com outras pessoas que estão em outros estágios do plano e não consigo mesmas. Isso gera frustração, angústia, ansiedade e não te ajuda no seu progresso. Você quer um exemplo disso? Você tá em grupo de WhatsApp? Você tá em grupo de Telegram, de Plano Canadá? Lá tem centenas de pessoas que estão em vários estágios diferentes do plano. E muitas pessoas, às vezes, acabam compartilhando, aconteceu isso no meu plano, aconteceu isso no meu plano, recebi a carta do college, apliquei para o visto de estudante. Se você não é uma pessoa que está realmente fazendo acontecer no seu plano, você vê todo mundo se movendo e você ficando para trás. Ou pior, muitas vezes você até está agindo, contudo, teve uma pessoa lá que teve um processo de visto negado. No momento em que você olha essa mensagem, fala pra mim se não é assim que acontece. No momento em que você olha aquela mensagem que o processo de visto foi negado, você fala assim: meu Deus, meu processo de visto vai ser negado também. Minha Nossa Senhora! Aí você começa a imaginar milhões de cenários de que o seu processo também vai ser negado, mas quando na verdade aquela pessoa tinha um perfil de aplicação completamente diferente do seu. Quem disse que ela tem o mesmo tanto de dinheiro que você? Quem disse que ela tem os mesmos vínculos com o Brasil que você? Quem disse que é o mesmo agente de imigração que está analisando o seu processo? Então por que você se sente angustiado com a resposta que uma outra pessoa teve? Sabe? Muitas vezes a gente acaba utilizando pessoas como base, mas elas não têm nada relacionado com o seu perfil. Então isso acaba gerando muita angústia, muita frustração. Você se compara com quem não deve se comparar. Então, mentalmente, você acaba criando uma competição com outras pessoas que não têm um perfil relacionado ao seu. Então, é óbvio que você vai criar uma angústia, frustração, ansiedade. Então, por que não, nesse ambiente de comparação, ou você se compara com você mesma, a pessoa, desde o momento que você começou esse plano, né, com a pessoa com quem você está se tornando, ou então busque pessoas que possuem um perfil relacionado com o seu. Por exemplo, você é uma família, pai, mãe, 2 filhos, com mais de 35 anos, ambos, e por que você se compara com um casal que tem menos de 30 anos e que não tem filhos? Não faz o menor sentido. Só nesses pontos já não faz mais sentido. Aí você coloca o perfil profissional, você coloca o financeiro, então nessa balança o peso ele não fica equilibrado. Então ou você faz uma comparação justa, ou então compare com você, desde quando você começou esse perfil e não com outras pessoas. E o terceiro ponto é a preparação. Eu escutei esses dias uma fábula antiga que eu escutava quando era criança e fez todo sentido com a questão da preparação para o Plano Canadá, que é a fábula da cigarra e da formiga. A cigarra, no verão, ela ficava cantando para lá e para cá, aproveitando a vida, enquanto que a formiga, ela aproveitava o verão, as boas temperaturas, com a grama toda verdinha, para reunir alimento para que quando o inverno chegasse, ela tivesse preparada para suportar as baixas temperaturas. Quantas cigarras e quantas formigas você conhece? Quantas pessoas que estão de fato se preparando como uma formiga para quando o momento certo chegar, elas estiverem preparadas? E quantas pessoas que ficam apenas aproveitando os conteúdos do Instagram, mas não colocando absolutamente nada em prática? Então é com a constância, é com o trabalho feito todos os dias que você vai conseguir ter uma preparação eficiente, com isso ter menos ansiedade nessa trajetória. E isso me fez lembrar de uma história bem importante que eu fiquei sabendo lá no Instagram. Um rapaz, ele me mandava mensagem com frequência, praticamente todos os dias, falando que ele queria imigrar, falando que ele realmente tinha o sonho de morar no Canadá, e sempre assim, eu tenho o sonho de morar no Canadá, e era só isso, ele só reagia, mas não fazia perguntas diretas, perguntas específicas sobre o que ele poderia fazer. E isso ele começou a mandar mensagem em
em 2020. Recentemente, em dezembro de 2022, eu recebi uma mensagem dele. Ela falou assim, olha, eu tô tentando job offer, mas eu não tô conseguindo. Eu tô tentando e eu não tenho resposta nenhuma. E toda vez, quando eu postava de alguma job offer, uma pessoa que ganhava uma job offer, ele menosprezava aquela pessoa que estava conquistando a job offer. Eu falei assim, olha, cara, resolvi conversar com ele, né? Falei assim, olha, o que está acontecendo? Ele é da área de TI, ele tinha inglês de nível intermediário, então assim, como? Por que você não está conseguindo? Toda vez que eu abria a caixinha de pergunta, ele mandava, eu quero saber como que faz para conseguir a job offer. Eu falei assim, ó, faz isso, isso, isso e aquilo. Já fiz e não consegui. Eu pensei, não, eu tenho que conversar com esse cara. Vou conversar, eu quero saber o que está acontecendo. Foi aí que eu descobri, ele só tinha aplicado para 10 vagas. Quem tá aí na luta pela job offer sabe que 10 vagas realmente é muito pouco se você está em busca de uma job offer. Que ele não tinha o LinkedIn em inglês, ele não tinha participado de nenhuma missão de recrutamento ainda, ele não fazia networking com outras pessoas da área de TI, muito menos com empresas aqui no Canadá, então realmente ele não estava fazendo o que precisava ser feito para colher os frutos, sabe? Que esse dia a dia de trabalho ele não estava fazendo para colher os frutos, porque para você conseguir uma job offer no Canadá, não é algo que vai acontecer de uma hora para outra, mas sim que é um trabalho constante, todos os dias você ir plantando para lá na frente você conseguir colher. Só que aí que eu fui entender por que ele estava tão angustiado. Apesar dele estar acompanhando todo o conteúdo desde 2020, foi somente no final de 2022 que bateu esse desespero para ele conseguir migrar. Todos os dias ele ia buscar a filha dele no colégio. E na última semana de aulas, ali de dezembro, eles estavam voltando para casa, a filha dele voltando do colégio, e 2 motos pararam do lado do carro dele para realmente roubar o carro e apontaram arma para a filha dele. Então aquilo realmente gerou um estresse gigantesco para a família. Foi aí que ele percebeu a importância de sair do Brasil, sabe? Porque a segurança da família dele ficou ali em risco. Então isso desencadeou nele esse desespero para ele conseguir migrar pelo Canadá. Só que ele estava tão afoito em sair do país que ele não conseguia enxergar o caminho com clareza. Então ele criticava todas as pessoas que estavam conseguindo a job offer porque ele mentalmente não estava conseguindo seguir todo o caminho para ele conseguir a job offer. Então ele colocou na cabeça dele que ele precisaria sair do país o mais rápido possível, só que ele não conseguia enxergar o caminho, ele não conseguia enxergar a preparação. Com isso, por ele não ter começado a se preparar em 2020, eles não tinham dinheiro para conseguir sair do país, não tinham nível de inglês o suficiente para sair do país e eles não tinham uma preparação sólida. Então, o que você faria nessa situação? Escreve aqui nos comentários como você se sentiria se isso acontecesse com você. Então, por isso que eu reforço a importância da preparação. Isso te traz conforto psicológico. Então, uma vez que você tem um plano e que você segue um pouco que seja, mas todos os dias você não vai se sentir angustiado, frustrado, ansioso, porque você sabe exatamente o caminho que você precisa seguir. E é como eu costumo falar para os meus amigos, ou você se prepara para a vida, ou em algum momento ela vai cobrar um preço bem alto de você. Então, com isso, com essas 3 questões, eu acabei criando essas 5 regras para eu ter na minha vida, para eu conseguir conquistar os meus objetivos aqui no Canadá, e eu espero que essas regras sejam úteis para você. Então, eu vou ler aqui para vocês essas regras. A regra número 1, que é aprenda a resolver os seus próprios problemas. Conheça os seus limites. A opinião do outro geralmente diz mais respeito a ele do que a você. Perceba, sempre quando algum familiar questionar algo em relação ao plano do Canadá, analisa se aquilo que ele está querendo te dizer diz respeito à opinião dele em relação à experiência de vida dele ou se de fato ele quer o seu bem. Conheça os seus limites, conheça a sua realidade, que quanto mais você conhece sobre a sua realidade, por mais óbvio que isso seja, melhor serão as suas decisões na sua vida. A regra número 2 é: eu não me importo com um problema que não me pertence. Se algo está fora do meu controle, não é problema meu. E aí que a gente vem a questão da residência permanente. Hoje, a minha residência permanente, ela não está mais no meu controle. Tudo que eu precisava fazer para eu conseguir conquistar ela, eu fiz. Então, não há por que eu criar um estado emocional de ansiedade, de frustração, de angústia, se isso não depende mais de mim. Não depende, eu não preciso correr atrás de inglês, de dinheiro, de emprego no NOC. Não. Tudo isso eu já fiz. Então, tá tudo bem. O que vier agora, quando vier,
aí sim eu resolvo. Se porventura vier uma negativa, quando essa negativa chegar, aí eu resolvo, aí eu vou ter um problema. Enquanto eu não tiver resposta, eu não tenho problema. E se eu não tenho problema, não há motivo para eu estar me preocupando. Regra número 3. O ambiente que você vive e as pessoas com quem você convive dizem muito sobre você e sobre os seus sentimentos, principalmente com os sentimentos que você tolera. Tem até uma frase famosa que diz o seguinte: você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Perceba todas as pessoas que estão na sua vida e a influência que elas têm nas suas decisões. Geralmente, se você tem muitos sentimentos relacionados com angústia, frustração, perceba se não é o ambiente onde você convive, seja no trabalho, seja na família, seja nos círculos de amizade e com as pessoas com quem você está convivendo. Regra número 4. Metas, rotina e disciplina. Pode parecer clichê, mas se porventura você tiver na sua vida metas, rotina, isso te ajuda e muito a você se manter num estado mental de concentração, porque você tem coisas para fazer, você tem uma agenda para cumprir, não tem espaço para você ficar angustiado, para você ficar frustrado. É aquilo que eles falam, né? A cabeça vazia, ela acaba pensando no que não se deve. Então mantenha a sua cabeça ocupada, de preferência com coisas que vão te ajudar nesse plano de imigração. Então tenha metas em relação ao seu plano, tenha uma rotina, é para você realmente fazer o seu plano acontecer, inclusive estudar inglês, talvez o francês, estudar sobre o mercado de trabalho, aplicar para vagas de trabalho, pesquisar sobre college, pesquisar sobre mestrado. Tudo isso pode ser colocado na sua rotina e isso vai ajudar com que você realmente tenha mais clareza do seu plano e com isso menos ansiedade, menos frustração. E a quinta e última regra, ela veio por causa do meu background como bombeira militar. Para quem é novo aqui no canal e não sabe, eu trabalhei como bombeira militar no Brasil, então eu presenciei várias situações de emergência, várias situações onde a vida ela foi colocada em risco e o que hoje eu trago como quinta regra é para você ter um propósito na sua vida, você realmente ter uma prioridade e um propósito na sua vida. Por quê? É isso que traz sentido para a nossa existência. Eu vou te explicar isso em 2 cenários. Geralmente quando eu presenciava um acidente de carro onde uma família morria, algum indivíduo morria, as pessoas sempre falam, poxa, é uma pessoa tão nova, tinha uma vida inteira pela frente, tantos objetivos, nossa, essa pessoa não merecia morrer, essa pessoa tinha tantos sonhos, tantos planos, isso é muito injusto acontecer. E por outro lado, a gente tinha as pessoas que cometiam suicídio. E quando a gente ia estudar por que aquela pessoa havia cometido esse ato tão forte contra a própria vida, a gente percebia que, na maioria das vezes, essa pessoa já não via mais sentido na sua existência. Ela via que a existência dela não faria falta para ninguém. Ela não encontrava um propósito para estar viva. Então, perceba qual que é a diferença nesses 2 casos extremos. Isso, para mim, é a chave de uma longa linha de raciocínio que nos ajuda a entender o nosso sentido, nosso propósito de vida. E também nos ajuda a não nos sentirmos inúteis. O sentido de utilidade ele é extremamente importante para que você consiga manter as coisas em ordem. E eu te garanto que quando você começar a enxergar o seu propósito de vida com o olhar de quem persevera, apesar das dificuldades, a ansiedade ela vai passar a ser um combustível na sua vida, um combustível para você resolver problemas e não o problema em si. E eu vou deixar de recomendação aqui para vocês alguns livros, podcasts, vídeos que me ajudam realmente a entender um pouco mais sobre esse assunto. É óbvio, que nós estamos sempre aprendendo, eu apenas quis compartilhar um pouquinho mais da minha linha de raciocínio em relação a isso, é algo que me ajuda. Então essas regras, esses cenários, eles sempre são coisas que eu tento deixar de forma bem clara dentro da minha realidade para que eu tenha um ambiente de trabalho calmo, convívio com pessoas que agreguem na minha realidade, uma rotina que não vá me deixar estressada. Então todos esses pontos acabam contribuindo para a gente não criar esse espaço de ansiedade na nossa cabeça. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aqui para nós, e se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, tem um botão aqui embaixo, se você clicar nele, você vai estar inscrito no nosso canal. Nós temos várias playlists em relação à vida aqui no Canadá. Eu te
convido a assistir outros vídeos, inclusive vou pedir para você compartilhar esse vídeo nos grupos que você participa sobre a vida no Canadá. Se tem várias outras pessoas que estão se preparando para esse plano Canadá, então compartilhe esse vídeo que eu acredito que vai ser muito útil para eles e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!